a polícia encontrou corpos de prováveis assassinos, pessoas envolvidas na execução dos médicos. Vamos lá, que a gente tem. 4 homens suspeitos de ligação com a execução dos 3 médicos na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio de Janeiro, foram encontrados mortos ontem à noite, também na mesma região, zona oeste. Um corpo foi deixado num carro e 3 outros em um segundo veículo, ambos abandonados numa região chamada Gardênia Azul, na zona oeste. Entre os mortos está Felipe Mota Pereira, o Lesque, suspeito de ter sido um dos responsáveis pelos disparos. Originalmente um miliciano, ele fez um acordo operacional com o Comando Vermelho, facção, dando origem ao que passou a ser chamado de narcomilícia. O Comando Vermelho tem o domínio das comunidades dos complexos da Penha e do Alemão. Além de Lesque, também foi identificado Ryan Soares de Almeida, o braço direito dele. Também foram assassinados Juan Breno Malta Ramos, conhecido como BMW, e Bruno Pinto Marias, o Preto Fosco. Tudo indica que havia... Desculpa, Vale Bene, foi eu que errei, Matias. Matias, Continue. Bruno Pinto Isso, Matias. isso. Tudo indica que havia uma ordem para executar Tailon de Alcântara Pereira Barbosa, ligado às milícias da zona oeste do Rio de Janeiro. O médico Perseu Ribeiro teria sido confundido com ele. Isso, o assassinato desses prováveis responsáveis, porque veja só, o que a turma fez? O que os criminosos fizeram? Mataram um corpo em um carro, 3 corpos em outro, deixados à exposição para dizer o seguinte: nós já resolvemos. Porque, claro, o Tribunal do Crime não tem, né, os limites legais. Eles resolvem. Pena de morte. Nós já resolvemos. Para tentar afastar a polícia. Nós não queremos a polícia nas nossas comunidades. E neste caso, ainda, e eu já tinha lido a respeito, e há outros lugares em que a milícia que foi criada, originalmente ela se dizia empenhada em combater o narcotráfico. Claro que ela partiu para o crime também, que ela era essencialmente criminosa. E aí, em alguns lugares, nós assistimos, e o Rio assiste, a associação entre os milicianos e os traficantes. Então, um deles aqui, originalmente miliciano, fez um acordo operacional com o narcotráfico. Aí, há lá suas inimizades. Tudo indica que era para executar um miliciano. Confundido, foram lá e fizeram o que fizeram. E aí não vai matar só um, né? Se está ali, já mata todo mundo. Já tenta matar todo mundo. Um troço absolutamente brutal. Né? O IML divulgou o resultado agora. O Diego Ralph, o irmão da Sâmia, Diego Ralph Bonfim, 8 tiros. O Perseu Ribeiro Almeida, de 33 anos, 5 tiros. O Marcos de Andrade Corsato, 6 tiros. Sendo 2 na cabeça, 1 na nuca, 1 nas costas, braço esquerdo, 1 na barriga. E o médico que sobreviveu está cheio de fraturas, porque são balas que quebram ossos. E aí o Tribunal do Crime, tudo indica que, inclusive, que houve tortura também, os ferimentos à faca, muito provavelmente. A tortura precedeu depois a execução com arma de fogo. Sim, isso é muito grave. E segundo as investigações aí, quando os corpos foram encontrados, tinham sido executados havia 10, 12 horas, eu acho que tão logo se constatou o equívoco. Então, para dizer, deixa que a gente resolve, eles foram executados. E o governador de São Paulo já desistiu, retirou, nem mandou, acho que nem tinha dado tempo de mandar a equipe da Polícia de São Paulo para lá, porque as coisas estão mais ou menos esclarecidas. O que não está esclarecido, evidentemente, é se mesmo essas pessoas são mesmo aquelas que assassinaram os médicos, mas muito provavelmente sim, porque o crime organizado tem seus meios de fazer a informação circular. Quando fazem isso, estão mandando um recado à polícia. Olha, vocês não precisam atuar porque nós já atuamos.
Então, melhor que se evite o início de uma guerra aqui, não precisa entrar na comunidade, essas comunidades a gente manda, fiquem longe. Não é? O governador do Rio disse sim a coisa certa. Ele recebeu lá o Ricardo Capelli, vamos lá. 5. O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, afirmou nesta sexta que a violência no estado vai além de uma disputa de traficantes e milicianos. Ele aponta a existência de uma máfia infiltrada em várias esferas do poder público. A declaração foi feita no Palácio Guanabara, sede do governo fluminense, durante encontro com o secretário executivo do Ministério da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Capelli. Vamos acompanhar. Não, é para ler o texto, Larissa, desculpa, porque tá muito ruim tá muito ruim o áudio. Então Tá ele bom, disse vamos o nessa seguinte. então. Quer que eu leia, Reinaldo? Sim, por favor. Tá, vamos lá. Ele falou: não adianta mais achar que esse é um problema pontual, que hoje acontece aqui, amanhã acontece ali e depois acontece lá. Não estamos mais falando de uma briga entre traficantes e milicianos. Estamos falando de uma verdadeira máfia. Uma máfia que hoje é muito mais que outrora foi tráfico de armas e drogas. Uma máfia verdadeiramente que tem entrado nas instituições, entrado nos poderes, entrado no comércio, entrado nos serviços, inclusive no sistema financeiro nacional, que infelizmente cada dia mais possui cada vez mais estruturas, inclusive os seus próprios tribunais, e vem ampliando este poder nas mais diferentes esferas. Olha, esse diagnóstico dele é impecável. E eu já fiz aqui muitas críticas ao governador do Rio, a ações policiais que eu julguei destrambelhadas. Agora, quando a pessoa fala a coisa certa, eu elogio. Isso aqui é um diagnóstico absolutamente preciso. Todos nós e todas as esferas de governo têm de ter clareza sobre isso aqui. Nós não estamos mais a falar de um crime que se organiza de forma marginal, isto é, à margem do poder, sem relação com as esferas do Estado. Que esse político ou aquele pudessem ter contato com o narcotráfico, menos. Com milícia, muito. Muito mesmo. Já faz tempo. Não é? Que a gente sabe que milicianos se metem com política. E políticos se metem com milicianos, acabam sendo a mesma coisa. Mas agora a organização está avançando. E é isso. Já foi para o sistema financeiro, para a estrutura de serviços, para as esferas propriamente do poder estatal. E aqui volta uma coisa que eu disse lá no começo. Proibir o financiamento privado de campanha, ainda que tivesse um monte de lambança, precisaria era acabar com a lambança. Porque proibido para valer, poucos países do mundo proíbem. Há outras, o financiamento se dá de outro modo. Nos Estados Unidos você doa para comitês, por exemplo, você não doa para o candidato. Mas há o financiamento privado. Proibir o financiamento privado é jogar o financiamento privado, Valio Bene, para a clandestinidade. E quem é que na clandestinidade vai financiar político, hein? Então, aqueles políticos de mais projeção e tal, não sei o que, nos partidos, pegam boa parte da fatia do fundo partidário, que muita gente já acha enorme. Todo ano tem agora, toda eleição tem essa discussão de quanto vai ter, que sai do orçamento enquanto não há comida, não há não sei o quê. E é verdade, quer dizer, tem um monte de carências e tem dinheiro financiando a eleição, quando a eleição poderia ser financiada pela sociedade. Mas aí você proíbe e vai para o financiamento marginal. Aí só vai financiar aquele que não quer aparecer. E aí com dinheiro vivo. Aí quem é que lida com dinheiro vivo? Então, porque assim não é possível rastrear. Então essa infiltração aqui, o Estado
brasileiro sendo contaminado pelo crime organizado, como diz o governador, ele tem toda a razão. E vai você aí, Valeu Bene, sobre o caso dos médicos, agora que apareceram os prováveis assassinos mortos, né? O que foi que o governador disse, Valeu Bene? Nós não iremos parar por aqui. Não é porque se acharam corpos que as investigações vão terminar. Elas vão continuar, serão ampliadas. Iremos até o fim para que a gente possa combater tanto essas organizações criminosas, essa máfia, quanto a guerra que eles estão provocando, não só no Rio de Janeiro, como no Brasil inteiro, e tem causado medo na nossa população. É isso, né? O governador disse ainda que o combate ao crime continuará e citou apreensões feitas pela polícia somente neste ano, mais de 4.000 armas, sendo 472 fuzis. Eu acho muito impressionante que homens públicos que facilitaram a entrada desbragada de arma no Brasil, de arma pesada, que deixou de ter controle, o Exército parou de controlar. Elas deixaram de ser rastreadas, inclusive. Tenham a ousadia de via pública para fazer determinadas considerações e determinados ataques, que nós vamos ver daqui a pouco. O Capelli, que é o secretário executivo do Ministério da Justiça e Segurança Pública, neste evento com Cláudio Castro, afirmou isso que está em negrito aí, Larissa. Vamos ler também, porque o áudio está muito ruim, então é preciso que a gente coloque clareza. Vai lá. Vamos lá, ele disse: não há outro caminho a não ser a sociedade brasileira, os poderes constituídos, o governo federal, os estados, os municípios darem as mãos. O pior caminho que pode existir neste momento é a ideologização, a partidarização de um debate que não é um debate de um contra o outro, é um desafio de um país. As organizações criminosas cada vez mais organizadas e verticalizadas para enfrentá-las, cada vez mais organização, integração e inteligência do poder público. E não só do poder público, contando com a participação da iniciativa privada, das organizações sociais. Essa é uma luta da sociedade brasileira. E é mesmo. É uma luta da sociedade brasileira contra o crime. E que precisa ser travada com responsabilidade. E com recursos.